Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o episódio 12 falando sobre essa temática do Queiroz, que está todo mundo conversando sobre, mas até o momento nós vimos informações pouco claras, pouco objetivas e pouco concisas. Então, nesse episódio, eu vou buscar delinear melhor o que desencadeou a prisão preventiva do Queiroz e toda a investigação que está por detrás disso daí. Também no episódio 12, uma surpresa, eu vou anunciar o sorteio desse DVD aqui, Paul McCartney Live in Canada. As regras estão aí embaixo, eu vou comentar também mais sobre no final do vídeo. É isso aí, gente. Muito obrigado. É nóis. Pois bem, tem gente que pergunta pra mim, pô Renato, o que você quer alcançar com isso? Por que você está fazendo isso? Olha, arte, música, isso daqui nunca me deu nada, pelo contrário, me dá só prejuízo. Mas eu faço isso por prazer. Se a gente for ficar mensurando as coisas que a gente faz por dinheiro, visibilidade, etc e tal, a gente não vai fazer arte nem informação nesse país nosso, tá? Então isso aqui é um prazer total que eu tenho em compartilhar o pouco que eu leio, o pouco que eu sei, o pouco que eu acompanho com vocês. Então isso aí é uma atitude minha totalmente liberal, totalmente gratuita, tá? E é isso aí. O mais importante é a informação girar, porque eu acredito que é a informação que muda o mundo, a comunicação que muda o mundo e a gente precisa disso, né? Pois bem, o Queiroz, né? Tá todo mundo fazendo piada, fazendo meme, aquela coisa toda, né? Ah, acharam o Queiroz, enfim, a gente tá pelo menos há uns 5 dias aí falando sobre isso. Mas o que aconteceu? A investigação de quem? Quem decidiu e tudo mais? Olha, primeira coisa, é o Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro, tá? Promotoria Criminal, que está investigando aquela questão lá de 2018, 2019, das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no gabinete do então, naquela época, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, né? Naquele momento, em 2019, o COAF, que é um órgão de inteligência financeira da Receita Federal, do Ministério da Economia e talvez do Ministério de Segurança Pública, né, teve aquela confusão toda em 2019, detectou que o Queiroz estava transitando dinheiro na sua conta incompatível com o patrimônio, com os recebíveis que ele tinha como assessor parlamentar. Inclusive cheques, né? Troca de cheques para com a Michele Bolsonaro, que seria em nome do Jair Bolsonaro, mas ele não queria ir para o banco, enfim. Identificou-se um amontoado de transações financeiras que estão ali sambando na conta do Queiroz e ele não teria renda para justificar tudo isso. Já pensou? Você tem um salário de 10 mil reais e de repente você está lá transitando na sua conta R$ 1 milhão. Da onde que veio isso? Herança? Ganho na loteria? Tem que ter uma justificativa. Essa justificativa que ninguém sabe ainda, tá? E o Ministério Público está investigando. Queiroz chegou a aparecer naquele momento, 2019, deu entrevista na Record, falou que vendia carro, que ele fazia dinheiro, etc e tal. Porém, o que o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado do Rio começou a estudar e a detectar? Que havia um círculo de pessoas ao redor do Queiroz. A mãe do miliciano Adriano Nóbrega, a esposa do miliciano Adriano Nóbrega, transferindo dinheiro para o Queiroz, que por sua vez pagava contas, boletos pessoais do Flávio Bolsonaro e etc e tal. E esse Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, hoje senador, naquela época começou a comprar imóveis e revendia logo em seguida, depositava dinheiro na sua loja de chocolate, que ele tem uma franquia na Zona Oeste, num shopping famoso da Zona Oeste. Enfim, a Polícia Civil começou a apurar uma série de envolvimento entre o Adriano da Nóbrega, que é um miliciano que foi assassinado em 2018, 2019, salvo engano, foi assassinado, que estaria envolvido no caso da Marielle, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, com o Queiroz e com o Flávio e com o núcleo da família Bolsonaro. A investigação é basicamente em torno dessas rachadinhas. O que é rachadinha?
Isso aí acontece em muito lugar. No Brasil isso é histórico e provavelmente no seu estado, na sua cidade, você até conheça alguém ou até já tenha ouvido falar disso. Que é quando um funcionário comissionado recebe o salário daquele órgão e repassa parte para quem o contratou, né? Como uma forma de pedir bênção para poder se manter no cargo. Isso infelizmente acontece muito. Então a investigação gira em torno disso, né? O Queiroz já fez depoimento, o inquérito chegou a ficar parado, mas o Supremo Tribunal Federal em 2019 julgou válido que o COAF pode sim compartilhar provas com o Ministério Público. Então continuaram-se os inquéritos, inclusive esse, e isso culminou na prisão preventiva do Fabrício Queiroz, que aconteceu aí na semana passada. E por que ele foi preso se ele não foi condenado? Bem, a nossa Constituição Federal garante o direito fundamental de que as pessoas somente podem ser condenadas e, portanto, serem presas para pagar a pena após a sentença transitada em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Porém, existe a figura da prisão preventiva, que está no nosso Código de Processo Penal, que autoriza que a prisão se dê preventivamente ao trânsito em julgado para proteger a ordem pública, para preservar a instrução penal, ou seja, para preservar a correta investigação, porque digamos que o investigado esteja coagindo testemunhas, destruindo provas. Ele tem que ser preso para fazer cessar essa criminalidade. E para também garantir a própria integridade física do investigado. No caso do Queiroz, o que o Ministério Público do Rio apurou? Que ele ainda estava mantendo contato com os membros da pretensa quadrilha, que ele estava combinando com funcionários fantasmas da Assembleia para ir lá e falsificar o livro de pontos para poder justificar que trabalhou. Enfim, ele estava mantendo contato com toda a quadrilha, coagindo testemunhas para poder cuidar para tentar ludibriar a polícia no sentido de se categorizar a sua inocência. Isso daí, após uma extensa investigação da Polícia do Rio junto com o Ministério Público do Rio, ficou decidido que ele tinha que ser preso preventivamente, juntaram todas essas provas e isso justificou a prisão preventiva dele. Um outro ponto curiosíssimo nesse caso é que ele foi preso em Atibaia, na folclórica Atibaia, né? Na casa do advogado, não dele, mas no advogado do presidente Jair Bolsonaro e do filho Flávio Bolsonaro. E olha, abrigar investigados na casa, no escritório, isso não é papel da advocacia. Então isso colocou o advogado do Bolsonaro, que aqui eu não vou falar o nome porque é um colega, advogado também como eu não vou falar sem nome do investigado, sem ainda eventuais investigações e provas, né, a respeito dele. Isso coloca o advogado da família Bolsonaro, né, no rol dessa pretensa quadrilha. Por quê? Porque estaria o advogado, então, usando do seu papel de advocacia para coagir testemunhas, destruir provas, organizar depoimentos para poder enganar a polícia, e isso colocou um redemoinho de coisas e a gente começa a se perguntar, mas como que o presidente não sabia disso? Como é que o advogado não sabia que o Queiroz, que não é cliente dele em tese, estava lá no escritório dele, na casa dele? Sendo que, pelas imagens e pelo relatório da polícia, aquilo ali não era, né, escritório, aquilo ali parecia ser uma residência. Inclusive tem fotos do Queiroz lá fazendo churrasco, né, se divertindo, tomando cerveja, né? Algo impensável para quem está tratando um câncer, por exemplo. Esse foi o argumento que ele utilizou, né, para ficar no sítio de Atibaia. Então, esses motivos todos que sustentam a prisão preventiva do Queiroz. Se ele tivesse ficado quieto, não tivesse conversado com ninguém investigado, nem combinando nada, ele não poderia ser preso. Mas, ao que parece, a prisão preventiva foi muito bem justificada pelo juízo de primeiro grau do Rio de Janeiro. Então esse é o esquema todo que a polícia está investigando, né? Paul McCartney, que inclusive fez aniversário, já pulando para a cultura, né? Vou sortear esse DVD do Paul McCartney numa live, tá? Vou fazer uma live para poder fazer de forma transparente o sorteio desse DVD, live em Canadá, em 2008, lá em Quebec. E você tem que fazer o seguinte para participar, simples.
pega esse meu vídeo, esse meu IGTV, compartilha no seu story, me marca, tá? Me marca que eu vou aparecer lá dando joinha no seu direct, coloco o seu nome, confirmo contigo e a gente faz o sorteio daqui a exatos 5 dias, tá bom? Hoje é dia 20, que é 20 alguma coisa de junho, tá aí a data registrada. Daqui a 5 dias, excluindo-se hoje e contando o final, 5 dias para o nosso sorteio. Valeu, gente. De Cuiabá, Renato Melão.